Olá pessoal, eu sou a Águida do canal Jardins e Afins. Como eu mostrei para vocês, eu ia tirar essa grandona dali do cantinho, né, para poder colocar ela num vaso separado. Eu vou cuidar dela, vou fazer muitos enxertos nela. Vou deixar ela bem grandona, bem chique mesmo. Olha aí, gente. Deu muito trabalho de tirar ela aqui. Ó, eu comecei já a tirar do canteiro. Tá dando muito trabalho, porque é praticamente no chão, né? Não tem nada restringindo o crescimento delas. E na retirada eu ainda acabei derrubando umas duas flores dessa branquinha aqui. Ai, deu muito trabalho, gente, de tirar essa grandona. Olha a raiz dela, gente. O tanto que tá enorme. Eu vou colocar ela num vaso separado. E olha só, gente. Isso aqui eu plantei ano passado. Olha isso. A altura que tá. Então, o que que acontece? Elas estão muito estioladas, porque elas ficaram aqui muito tempo, e aí estava no tempo da chuva, e elas esticou muito no tempo da chuva, e é necessário podar elas para elas engrossar, tanto o caule quanto as galhas. E ela não ficar essa planta, ó, tá vendo o tanto que ela tá esticadona? Olha, tá vendo? Ela tá muito esticadona, então a necessidade de podar elas mais ou menos aqui assim é muito grande. Eu vou podar elas mais ou menos nessa altura aqui. Porque a poda é importante, pessoal, exatamente por causa disso. Porque se a planta ela tá esticadona demais, a necessidade de fazer a poda para ela dar uma fortalecida, criar mais galhos, engrossar os galhos, engrossar o caule, é muito necessário. Aqui, gente. Aí o que que eu vou fazer? Vou podar elas mais ou menos aqui, né? E essa daqui ela já tem até um enxerto. Ela tá com o botão do enxerto. Tá aqui. Tá dando para ver aqui. Tá vendo? Bem no miolinho. Já tem até um enxerto nela. Eu vou podar ela, essa branquinha. Eu vou fazer um enxerto em outras rosas do deserto comum que eu tenho, né? Comum que eu falo, gente, é essas. É dessas aqui. Eu tenho muita rosa do deserto, dessas comum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o enxerto dessa branca dobrada. Tá vendo? É bela. Ela é tão branca que ela chega a ser esverdeada aqui. Essa daqui. Tem umas brancas que elas é branco amarelada. E não chega a ser totalmente branco. Essa daqui, ela é branca, branca, branca. Tanto é que ela é esverdeada. Tá vendo aqui? Aí eu vou fazer o enxerto em algumas dessas comuns que eu tenho. Eu vou vender um bocado, né, gente? Porque eu tenho demais. Aí eu vou retirar. Vou fazer a poda dessas aqui também. Elas estão todas com flores. Tem gente que fica com dó. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou replantar elas. Se eu ver que elas estão sentindo, eu vou lá e vou podar todas. Porque tem umas que ainda tá só com botão. Não sei se vinga. Mas a necessidade de podar quase todas é grande. Olha aqui, essa daqui precisa de poda. Aquela grandona lá de trás, ela precisa de poda para engrossar mais a raiz e os galhos. Todas essas aqui do jardim, elas necessitam da poda. Mas eu tô numa dó danada, gente, de tirar essa floração, porque o jardim tá muito florido. Olha isso. Aí, então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar só a metade do canteiro. Vou retirar a metade.
replantar elas, a metade aqui, e deixar essas que tá tudo florida por enquanto, né? Porque dá muito trabalho de retirar elas do canteiro. Então, eu vou fazer o vídeo em 2 etapas, porque vai ficar muito longo. Só para vocês terem uma ideia. Essa daqui também eu retirei, ó. Essa daqui também eu retirei do canteiro. Tá com a raiz enorme. Dá muito trabalho de tirar elas do canteiro. Porque, como eu falei para vocês, né? Não tem uma restrição para o crescimento delas. Então, elas crescem à vontade. E aí, a raiz delas vai fundo. E dá muito trabalho para poder tirar. Eu só tô tirando porque o canteiro ele ficou muito baixo. Veio as chuvas, né? Como vocês veem aqui, eu vou mostrar para vocês. O substrato, ele, ó, soltinho. Entendeu? Então, ele é muito soltinho, o substrato. Aí, como veio a chuva, muita chuva, eu não coloquei escoamento nesse jardim, porque o escoamento dele, desse canteiro, né? Porque o escoamento dele já é natural. Porque quando eu fiz ele, eu não coloquei cimento no fundo dele. O fundo dele é só brita. E depois eu já joguei esse substrato. Então, eu não vi necessidade de escoamento. Mas ainda assim ele baixou muito, porque a chuva veio muito forte. Muita chuva. Então ele baixou. Então a necessidade de replante dessas rosas do deserto é muito necessária. Mas eu não pretendo ficar replantando. Eu vou colocar o substrato bem alto, para se ele baixar, agora ele vai baixar bem pouco. Aí eu não vou retirar mais essas rosas do deserto daqui. Vou deixar elas permanentes. Não tem como deixar permanente agora porque elas estão muito baixas. Só para vocês terem uma ideia, tá vendo? As rosas do deserto estão lá embaixo. Então, a necessidade é grande, gente. Então, eu vou fazer como eu acabei de falar para vocês. Eu vou replantar a metade aqui. E essa outra metade que está muito florida, eu vou deixar a floração delas atingir ao máximo, né? E aí depois eu replanto essa outra metade, porque dá muito trabalho. Então eu vou replantar essa metade aqui. E aí depois que eu terminar essa metade, que a floração já estiver quase acabando, quando ela estiver acabando a floração, eu vou e tiro todas essas aqui, que eu creio que elas não vai dar tanto trabalho, porque elas não tá tão enorme igual essas que eu já comecei a tirar. Essas grandonas aqui, elas deu muito trabalho para tirar, porque elas eram as maiores. Tirei uma das menores aqui, tá vendo? Ó, tá até com botão. Eu vou replantar elas. Quando eu replantar, se os botões continuar, eu deixo. Aí eu vou deixar ela florir para depois eu fazer a poda. Agora, se eu ver que os botões não tiver sobrevivendo, eu já podo. E aí eu mostro para vocês. E vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. As que eu tenho aqui. E aí, pessoal, quem não for inscrito, vai lá, se inscreva. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com os amigos. Vai lá, comenta que tipo de vídeo que você quer que eu faça. Que às vezes falta ideia de conteúdo, né? Se vocês derem essa ajudinha de falar o que é que vocês querem ver, que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça para vocês, já ajuda. Coloca lá no comentário. Ó, essa grandona aqui, sem comentário. Ela dá mais dom mesmo, porque ela é muito pesada. Aqui, essa daqui também sou apaixonada, ó. Olha, que tom maravilhoso. Aí, gente, como eu falei,
aqui do canteiro, todas as rosas do deserto, elas estão com botão. Mas eu esperei muito tempo para replantar elas. Aí, então, eu vou fazer isso aos poucos, mesmo elas com flores. Se eu ver a necessidade, eu já vou tirar. Se eu ver que elas vão sobreviver à floração, eu vou deixar a floração acontecer para depois eu podar. Mas se eu ver que elas não estão sobrevivendo, que ela está fraca, eu vou podar. Porque a necessidade de, quando você replanta a rosa do deserto, a necessidade de já podar ela para ela ter uma força maior é muito grande. É necessário, eu sempre faço. Mas como eu disse, né? Às vezes dá uma dosinha. Aí, então, às vezes a gente deixa a floração acontecer para depois podar, que é o que eu vou fazer. Aí, então, eu vou fazendo isso que eu falei para vocês e eu vou postar os vídeos para vocês acompanhar o replante desse canteiro de rosa do deserto. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.